Olá, olá, o meu nome é Patrícia e sejam bem-vindos a mais um episódio. O convidado de hoje nasceu em 1979 na Foz do Douro, no Porto, com uma enorme paixão pelas artes. Aos 19 anos, ingressou na Escola de Hotelaria do Porto, revelando também uma enorme paixão por fotografia. A sua primeira abordagem à fotografia foi no sétimo ano, onde o seu professor de Educação Visual lhe mostrou câmaras fotográficas analógicas que logo o cativaram, aprendendo assim a revelar e técnicas de fotografia básica. Segundo ele, as suas fotos são sempre difíceis de descrever, por medo de se tornarem demasiado explicativas ou de substituir a sua autonomia e mistério. Tenta reconhecer uma consistência no estilo, padrão ou recorrência de temas. Diria que é o registro de um certo cotidiano ignorado, revelado numa estranha inquietação por uma estética sombria e algo ameaçadora. Ele é o Sérgio Castro e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. As pessoas às vezes não entendem o porquê daquilo. Só que há mudanças que são boas, há mudanças que são más. E eu fotografo mesmo a preto e branco, e cada macaco no seu galho. Atualmente as máquinas são todas boas. Olá, Sérgio. Olá, viva. Obrigada por ter aceito este convite. Obrigado eu. Vamos começar por si, pela sua história. Começou, Sim, descobriu cedo a fotografia, sim, mas relativamente muito cedo, mas foi há poucos anos é que começou a desenvolver, de certa forma, a aptidão e o gosto mais íntegro e mais contínuo do trabalho, porque até à data eu era tipo o fotógrafo dos amigos, então não passava daquilo, porque também as máquinas fotográficas não eram assim tão boas como eram agora, por isso claro. tornou-se um tema totalmente diferente. O que é que o cativou na fotografia para começar e o que é que via na fotografia? É assim, a fotografia é um momento que fica completamente bloqueado ou gravado, como quiser falar, e fica ali, cristalizado para o resto da vida, porque há momentos que não dá para repetir mais, então a fotografia é um modo de certa forma, de fechar ali um momento e ficar sempre guardado, se possível, para sempre, Uhum. claro. Diz que as suas fotografias são difíceis de escrever. Hum, Assim, de certa forma, torna-se um bocado difícil de escrever porque as pessoas às vezes não entendem o porquê daquilo, o porquê que fotografa daquela maneira, porquê fotografar daquela maneira. É assim, uhum, eu muitas vezes eu levanto muito cedo, e por norma levanto muito cedo, ainda é noite, e vou por aí afora, seja onde for, e então tento encontrar alguma coisa que seja diferente, de forma diferente, mas de forma que uhum, seja o nosso dia a dia, porque assim acabamos por ser o nosso dia a dia, mas poucas pessoas uhum. o veem, esse dia a dia, e então acaba por ser ali um bocadinho diferente do normal e às vezes não se torna assim tão explicativo porque torna-se sombrio, então é aquele que as pessoas não veem em geral. Uhum. O Sérgio faz fotografia de rua. Porquê Sim. fotografia de rua e o que Porque é que o não fotografia de emociona? rua? Porque não fotografia Exato, de sim, rua? sim, Isso, sim. porque, em geral, as pessoas que eu acompanho e tenho seguido ao longo dos últimos 20 anos em termos de fotografia têm-se baseado na fotografia de retrato e de paisagem. E muito, a maior parte dos fotógrafos até se baseia isso, em retrato e paisagem. A fotografia de rua é aquela fotografia que não é compreendida, porque, de certa forma, as pessoas tanto gostam como odeiam. E, Uhum, e é fotografia de impreviso, então eu não gosto de estar claro. fechado em certo determinado sítio a fotografar de certa forma uma coisa que não se mexe. Assim, acaba por se Sim. mexer a retrato, acaba-se por mexer, mas é uma coisa que não me conecta estar se calhar no estúdio a fotografar pessoas, prefiro estar na rua porque de certa forma ligo-me ao ambiente em si e então isso cativa-me imenso o movimento, as pessoas, o ambiente, tudo em geral, tudo em geral. O que é que tenta passar com a sua fotografia?
eu de certa forma tento pensar uma mensagem que, de certa forma, que seja diferente, que não seja igual, a mostrar aquilo que se passa nas ruas da nossa cidade todos os dias, em geral. A maior parte das pessoas, nessa hora, está a dormir, não está acordada, e então mostra ali uma coisa que durante o dia não é possível, ou só é possível durante algumas fases do ano fazê-los, porque eu tenho algumas que eu só consigo fazer se estiver nevoeiro, só consigo fazer se tiver chuva Uhum, e não tem chuva o ano todo. Depois tem a ver com outras coisas, que o sol de inverno está de uma maneira, do verão está de outra maneira, e então isso mexe muito com a fotografia em geral em si. uhum. Do nevoeiro, eu reparei que tem nevoeiro em muitas das suas fotografias. Acredita que isso ajuda a passar o mistério que quer passar nas suas Sim, fotografias? sim, sim. É muito difícil fotografar em condições extremas. Porque eu muitas vezes saio de casa e quando, provavelmente quando está chuva e nevoeiro, torna-se muito mais difícil. Já torna-se muito mais difícil porque já ninguém quer sair com esse tempo. Em princípio já ninguém Uhum, quer sair com esse tempo. Então não tem ali uma união de sujeto com o cenário que eu quero. Então torna-se muito mais difícil ainda, porque até para o equipamento, porque uhum, chega a um ponto, se não tenho a câmara salvaguardada, acaba por embaciar, acaba por uhum. molhar e acaba por ter outros problemas. E então pretendo que seja aquele momento certo, porque eu não Ok. saio só por sair, quando faço aquele momento certo mesmo. Numa cidade em que passa todos os dias, e acredito que passa imensas vezes os sítios em que fotografa, como é captar alguma coisa diferente? Porque eu sou de Aveiro e eu vejo as suas fotografias e está bem que eu passo lá todos os dias, mas é algo diferente do que eu vejo. Como é capturar? Eu acho que não Tá. é aquilo que vemos, eu acho que não é bem aquilo que vemos, eu acho que é da maneira que vemos é que muda tudo. Uhum, Chama-se a perspectiva. Eu tenho a minha maneira de ver, assim, claro, não há, nós normal, nós vemos mais ou menos uns como os outros, mas cada um tem a sua maneira de ver. Eu já passei claro. ali durante anos, porque eu sou natural do Porto, então eu vinha do Porto, estava a morar aqui, em princípio, estou aqui há 13 anos, estava, nos primeiros 2 3 anos, eu estava a trabalhar no Porto e vinha de comboio todos os dias me dormir para Aveiro. E passava ali passei ali durante 3 4 5 anos, mas nunca me reparei com aquele cenário. Porque eu tenho Exato. uma fotografia que tem ali aquele cenário, não reparei, porque se calhar não captei na altura as condições que eu precisava para isso, porque é assim, para ter condições de nevoeiro, principalmente nevoeiro, e para dar aquele mistério, Uhum, aquela diferença, e aqueles realces, é preciso estar com essas condições. E Aveiro é uma cidade que pouco tem nevoeiro, é muito, muito difícil. Na altura em que eu apanhei mais nevoeiro até foi na altura em plena pandemia, que foram uma das minhas 3 fotografias principais aqui de Aveiro, foi em plena pandemia, foi muito difícil. E o que é incrível é que não foi de inverno, porque geralmente isso acontece de inverno. Foi uhum, quase no verão. Isto foi em maio, mais ou menos em junho, porque Aveiro até apanha mais nevoeiro, em certa forma, mais perto do verão que do inverno. E uhum. então foi um momento, aliás, não foi um momento, foram muitos momentos, porque eu acho que fotografei aquela estação, sem exagero, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes, porque eu não conseguia captar os elementos que queria. Aquele foi um tiro de sorte. Aquele foi, não vou dizer que aquilo foi saber bem ao certo, aquele foi um tiro de sorte, porque a fotografia de rua, não estou ali as pessoas à minha espera, Claro. só não sei que seja alguma coisa combinada para o fazer, mas em princípio é sempre assim, não está nada combinado, é tudo imprevisto, então vou ter que improvisar tudo. E então foi de uma certa forma um bocado de sorte, aquela pessoa passar naquele preciso momento e ir mesmo exatamente até ao fim onde eu queria e partir e fotografar, mas até podia ir e não consegui captar bem o momento, mas por acaso consegui captar bem o momento e foi aquelas fotografias que eu posso dizer que eu gosto muito, é uma das minhas preferidas e ficou bem. Para mim ficou bem, eu adoro aquela fotografia mesmo. Então
de certa forma. Foi trabalhoso, mas cheguei lá. Não, porque muitas vezes eu saio e eu quero, eu quando saio tenho que fotografar alguma coisa específica, então Ok. eu vou para ali, estudo bem mais ou menos o cenário e a partir dali faço aquilo que eu quero, ou de manhã, ou mais ao final do dia, por causa da luz. Depois, se tiver aquelas condições mais favoráveis para mim, que é chuva e nevoeiro, melhor ainda, que é muito difícil, e então a partir daí ir para aquele sítio e estar naquele momento, nem que seja 5 10 minutos, mas se aqueles 5 10 minutos valerem a pena, neste caso valeram a pena, e fui uma fotografia de 10 minutos e, como eu digo, ganhei o dia. Ganhei o dia só naquela fotografia porque era muito específico para aquele cenário. Eu baseio um bocado. Eu adoro cinema, eu adoro mesmo cinema, então eu baseio muito em películas de cinema, em Uhum. sketches, pequenos sketches ou pequenas coisas de cinema, que era para. Muito daquilo que eu vejo acaba por ser um bocado dos filmes para apanhar aquele momento, e por acaso apanhei aquele momento e para mim ficou genial, e isso é que interessa. Manter-me criativo acima de mim. Ok, então sempre que sai ou quando vai fotografar, sabe bem o que é que quer fotografar. É específico, eu procuro, de certa forma, ao longo do ponto de passo, ver mais ou menos o que é possível fazer, não, em certa determinada situação, porque Uhum, nem sempre é possível fazer aquilo que queremos, porque as condições também não estão favoráveis ao fazer, ou não temos ninguém para o fazer. Se calhar até temos o cenário, mas como as minhas fotografias metem sempre uma pessoa isolada, torna-se muito mais difícil fazer isso. E, uhum, porque eu já saí muitas vezes e tinha o cenário, tinha as condições, tinha tudo, e tive ali uma hora ou duas, mas tive uma hora ou duas. Não foi uma perda de tempo, porque não é perda de tempo, porque fotografar é uma questão de paciência, principalmente de rua é preciso ter muita paciência para uhum. se chegar a um ponto. E então eu não consegui, de certa forma, ia muitas vezes e não conseguia aquilo que queria, e tinha o cenário perfeito, mas não aparecia alguém que queria que seja minimamente interessante para o fazer, então acabava por abandonar, acabava por voltar a casa porque não dava, simplesmente não dava, porque não era aquilo que eu queria, então não vale a pena só fotografar por fotografar. Ok. E já aconteceu alguma vez, por exemplo, ir na rua e não estar a pensar em fotografar ou não estar preparado e ver alguma situação e pensar assim, grande foto, É, posso tirar uma foto. esse é dos melhores momentos. E agora tento mais andar um bocado com a câmera. Eu não ando tanto com a câmera porque não é, a minha câmera não é uma câmera light, apesar de ser uma câmera light, só que está tudo adaptado de uma maneira diferente. E, Uhum. de certa forma, tentar mais andar mais vezes com a câmera, porque já passei por momentos mesmo engraçados e muito bons, e o telemóvel nem sempre está da maneira como uma máquina fotográfica está, e então torna-se mais complicado isso. Mas sim, eh, passei por momentos que devia ter ali a máquina fotográfica, e posso dizer que passei por muitos momentos e não tinha a máquina fotográfica e batia a mim próprio por não ter ali a máquina fotográfica e fazer alguma coisa interessante. Calhar depois nunca mais conseguiu uma situação igual a Não, essas. é muito interessante a fotografia de rua, é porque eu tenho a certeza que aqueles momentos vão ser muito difíceis de os fazer. Tanto que eu tenho uma fotografia da estação que demorou-me por menos sensivelmente quase 7 meses a fazer. E foi um golpe de sorte, porque eu não estava a esperar que em pleno verão fosse ficar na Boeiro. E ficou bastante tempo. Eu estive com uma altura em Aveiro, que tive uma semana de nevoeiro e eu até aproveitei bem. E aí tirei bom partido disso, mas eu não estava à espera que em pleno verão fosse, praticamente pleno verão, fosse ficar na Boeiro, então aproveitei aquele golpe de sorte e acabei de fazer aquilo que queria. Mas é complicado, é muito difícil, muito, muito difícil, porque coisas muito específicas. E se não for aquilo, não, é diferente. Esse tipo de coisas que acontecem assim, sem estar preparado, sente que as pessoas andam depressa demais e que às vezes é só parar e reparam nisso, mas que não reparam só porque andam desatentas, andam na vida delas e às vezes é Esta é a preciso parte, outro olhar. esta é a parte da fotografia interessante. Quando queremos fotografar só por fotografar é uma coisa. Quando paramos e observamos o cenário, que é o meu caso, e verificamos tudo e tentamos ter, de certa forma, uma conexão
uma conexão com aquilo que nos rodeia, que é o principal. Começamos a reparar em tudo, então começamos a reparar nas pessoas. Eu comecei a reparar isso em plena pandemia. Eu, durante algum tempo tive que ficar em casa, ia muitas vezes à janela e observava. E as poucas pessoas que eu via, comecei a observar. Então aí comecei a estudar os movimentos, comecei-me a perceber, comecei-me a perceber também do dia a dia e tudo, e a antecipar-me de certa forma na fotografia, porque se eu conseguir antecipar-me na fotografia de rua, é muito bom, porque Uhum, consigo de certa forma prever o que é que posso fazer, o que é que não posso fazer. Eu já cheguei a ir atrás de pessoas de certa determinada situação e conseguir a fotografia, porque eu queria que a pessoa fosse para a esquerda, ela acabava por ir para a direita, depois queria que ele fosse para a direita, ele acabou por ir para a esquerda, de certa forma ali para tentar equilibrar, mas sim, tentar de certa forma prever e conectar-me ao tudo que está à volta e conseguir aquilo que eu quero em termos de fotografia. uhum. Passa muito tempo a observar locais e pessoas Sim, principalmente nessas. locais, nem tanto pessoas, mais locais, porque o mais Ok, importante acima de tudo é luz. Procuro sempre a luz claro. e uma das luzes que eu procuro sempre é a luz matinal, que é a luz que eu mais gosto, principalmente de inverno, não a matinal de verão, mas a matinal de inverno. E de certa forma procuro aquele local e vejo o que é possível. Imagino-me de certa forma a ser eu a passar ali, não uma Uhum. outra pessoa, mas de certa forma que possa conjugar na minha cabeça e dizer assim: não, eu aqui com esta luz, com esta pessoa a passar aqui, eu posso fazer isto, 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 isto. E tentar arranjar ali uma composição que seja muito diferente do normal. Não vou dizer que eu não gosto também de fotografia da proximidade, porque em norma as minhas fotografias não têm muita proximidade. Uhum. O sujeito está muito mais longe, não é que eu fico tímido com as pessoas, pelo contrário, eu até falo bastante, e tento criar ali um clima que seja totalmente diferente, que seja uma coisa totalmente diferente, mesmo. Para fotografar a rua, também fotografa muitos desconhecidos. Ahm, Tento, de certa forma, não captar os desconhecidos, porque quem conhece muito a minha fotografia sabe que eu não vou mostrar muito a cara sim. das pessoas. Eu Uhum. vou apanhar sempre as pessoas de costas, como fosse eu a, a ir. Não a própria pessoa, mas como fosse eu a ir, de certa forma, por propriedades intelectuais, Claro. de certa forma, não mostrar, mas criar de certa forma de trás, já criar um cenário que, um cenário que eu queira e que seja aquilo que realmente eu quero. Mesmo tendo esses cuidados todos e tendo atenção a isso, já alguma vez teve alguma história assim mais caricata de alguém que se tenha incomodado ou achado que estava a tirar fotografia Sim, a essa sim, pessoa? e foi principalmente na estação de Aveiro, aqui em Aveiro, é, é incrível. Isso no Porto não me acontece. Posso fotografar em Campanhã, em Sambiento, em outras estações, mas aqui em Aveiro eles, não sei, é assim, eu percebo de certa forma, estás a fotografar Claro, uma, estás a fotografar uma coisa que supostamente, porque é assim, tu não podes fotografar com uma máquina fotográfica, mas se tiveres um telemóvel podes fazê-lo. E, exato. há muita gente com o telemóvel que o faz, porque atualmente os telemóveis estão, não digo quase ao nível, depende da máquina fotográfica, mas estão praticamente ao nível de um telemóvel está quase ao nível de uma máquina fotográfica. Então, se eu não posso ter uma máquina fotográfica porque eu dou nas vistas, e por acaso tem low profile e não está assim muito nas vistas, e então, de certa forma, mesmo assim pegam, mas se for com o telemóvel está tudo bem. Não, eu acho injusto, porque eu estou a tentar criar algo e a maior parte das pessoas tira fotografias porque é uma zona que passaram por ali, é bonita, não vou dizer o contrário, mas eu não, eu tento tentar criar algo ali que seja diferente, Claro, que as pessoas passam ali todos os dias, porque eu tive muita gente que viram nas fotografias, eu passo aqui todos os dias, eu nunca me deparei com um cenário destes. exato. Eu também nunca me deparei com um cenário destes, mas é possível agora, depende das condições que eu estou para o fazer, mas de certa forma. Hum, é complicado. Queremos fazer alguma coisa e estar ali alguém que, ai, não, não faças, ai, não podes, ai, isto, ai, não aquilo, porque eu compreendo, só que eu acho que nós não estamos a fazer mal a ninguém, estamos a tentar criar alguma coisa interessante, engraçado, porque a arte também faz parte da cultura Claro. e
aqui em Aveiro é muito complicado em termos de arte. Já no Porto é diferente. No Porto tem uma mentalidade totalmente diferente aqui. As pessoas aqui não estão muito ligadas à arte, muito ligadas à fotografia, porque eu atualmente conheço uma ou duas pessoas aqui em Aveiro que fazem mais ou menos aquilo que eu fotografo. No Porto não, no Porto tem muita gente, já faz, em Lisboa, por aí fora, muita gente, a maior parte das pessoas Uhum, conhece, mas não encontrei ainda uma pessoa aqui de Aveiro que faça mais ou menos como eu, ou tente ter, de certa forma, alguma coisa ali combinada, que seria interessante, porque uhum. sou quase obrigado a arrastar daí para outras cidades. Mas não é que eu não quero ir para o Porto, eu gosto muito do Porto, é a minha cidade, só que, de certa forma, eh, não há ali nada, então. Não há ali nada e, de certa forma, às vezes, um bocadinho triste. Um bocadinho triste por não haver ali nada mais que aquilo. Mas não, em geral não. Eu gosto muito da Aveiro. Uhum, É assim, não é a minha cidade número um. A minha cidade número um é o Porto, porque a Aveiro é uhum, muito difícil de fotografar. Estas últimas fotografias, os últimos, assim, eu tenho muitas fotografias da Aveiro, mas posso dizer que as últimas 10 15 fotografias que eu tenho da Aveiro foram muito, mas muito difíceis de conseguir. Muito difíceis. Foi preciso ter muita paciência. Foi preciso andar muito tempo na rua a ver, a não ver, após fazer. Já no Porto não tenho esse problema, porque no Porto parece que tudo é fotogénico. E é uma cidade antiga, então isso é uma vantagem. Aveiro não é uma cidade tão antiga, apesar de estar uhum, 250 anos, mas não é uma cidade tão antiga. Então, para mim, a arquitetura, a geometria é muito importante e, de certa forma, é muito difícil aqui conjugar o velho uhum, com o novo, e porque há uma coisa que eu acho mal em Aveiro e no Porto não noto isso, ou em Lisboa, em outras, muitas cidades principais, é a arquitetura. Aqui a arquitetura não restauram, deitam abaixo. Porque eu tenho fotografias com muitas vezes, 70 sim. anos daqui, em plena avenida, Lourenço Peixinho, que é uma das avenidas que eu gosto muito, e eu lembro daquela avenida, lembro entre aspas, tinha fotografias daquela avenida com 50 anos e 60 anos e era lindíssima, porque as casas depois estavam novas, estavam restauradas, estavam todas direitinhas, Uhum, mas ao longo do tempo aquilo que foi degradado não foi restaurado. Então tirou um uhum, bocado do charme daquilo que era a cidade nos anos 40, 50, 60, que fez partir aí com uma grande mudança na cidade, e principalmente ali mais para a beira do Rossio, que tem prédios que acho que não deviam estar ali. Acho que não deviam estar ali porque, pelo menos, preservar a arquitetura exterior e fazer uma coisa totalmente diferente por dentro, mas de certa forma preservar. Então isso, como eu digo, entre cenários fica um bocado para mim aberrante ter metade de uma uhum. coisa e metade da outra. E eu acho uma estupidez que não dão o devido valor à cidade. E é a diferença, porque se eu for para o Porto, eles preservam muito, eles restauram muito, eles mantêm, de certa forma, tentam manter o original. E uma coisa que está a acontecer muito em Aveiro é deita-se muito abaixo e não se Uhum. constrói, ou não se restaura de certa forma, não se restaura aquele que tem, porque aquele que tem é muito, mas muito bonito. Porque há poucas Sim. cidades como Aveiro, mesmo poucas cidades como Aveiro mesmo. Sim, há ali umas coisas que ainda se mantêm, mas há muitas que já É, foram. é isso que eu gosto. Eu tenho fotografias que é impossível de fazer. Eu tenho pelo menos duas fotografias que já são impossíveis de fazer. Porquê? Há uma das fotografias que tinha umas árvores que eram muito bonitas, que é à beira do fórum, para quem conhece o fórum, que elas simplesmente Uhum, arrancaram-nos, desapareceram-nos. Então, esta fotografia foi tirada em plena pandemia. É um fato curioso que eu até peguei essa fotografia, depois fui recuperá-la depois no disco e acabei por editá-la e ficou uma excelente fotografia. Uh, Impossível porque já cortaram aquela árvore que uhum. permitia ter aquela distância para chegar lá até à ponte. E como eu digo, está sempre a mudar. A cidade é como um organismo Sim, vivo, está sempre a evoluir, está sempre a mudar. Só que há mudanças que são boas, há mudanças que são más. sim. E eu, pelo menos como fotógrafo, daquilo que tenho da cidade, tenho daquele mais detalhado, acho mais detalhado sobre a cidade, que tem coisas boas, fizeram coisas boas, mas fizeram coisas muito más porque tirou aquele charme.
Eu vou dar um exemplo, para quem conhece agora o Novo Recio, os Lampiões lá, eu Uhum. especialmente não os gosto. Não quer dizer que sejam giros, não quer dizer que eliminem, mas não gosto. Eu gosto daquele Lampião francês, aquele que nós tínhamos, aquele que está, principalmente, que está na parte da entrada do Fórum da Beira, aquele Lampião antigo. Esse sim é mais bonito, é chamado Lampião francês e eu gosto muito desse Lampião. Agora, os novos, não é que não seja, esteticamente não seja bonito, mas não é, tira-lhe aquele charme que é. E aquela parte do Recio tem fotografias ali tiradas que certamente não vou conseguir fazer. Vai ser totalmente diferente, porque está muito mudado, então, de certa forma, vai ser totalmente diferente. Se fosse para lá agora fazer um trabalho de fotografia, ia ser daquele que eu tinha. Uhum. Eu acho que não ia ter piada, em certa forma, para quem conheceu aquilo daquela maneira. Eu acho que preservar era o melhor do que tirar fora e meter novo, porque é história e nós temos que manter a história. Sim. Sim, o Rossio agora está está muito diferente, Está com muito estas diferente para quem mudanças me conhece. todas. Eu, quando o conhecia, era um bocadinho sombrio. E é esse sombrio que eu gostava. Eu Porque tinha acredito. ali a mística, tinha aquela mística, aquele. Agora está amplo, está aberto. Não vou dizer que não seja bom. É bom, sim. Só que é mesmo que ir ao Porto, ir à Ribeira, e de muito Porto para a Ribeira, transformarem completamente a Ribeira. A Ribeira tem que ser sempre a Ribeira, sempre. Não podem alterar. E era uma coisa que a ver daquelas partes do Rossio tinha. É essas ruas que agora estão mais amplas, estão mais abertas e é totalmente diferente. E eu tenho fotografias nessa altura e eu acho que se fosse agora não ia conseguir fazer aquilo que queria. Ainda bem que consegui na altura que estava diferente, que é sempre bom. Sim, agora já não tem um aspecto tão, tão misterioso, tão, Não, é porque muito agora mais tem um aspecto moderno. mais linear, muito mais moderno, já. Sim. Assim, nós fazemos um comparativo, eu faço um comparativo àquilo em relação à Ribeira do Porto, que é muito parecido. E tem uma mudança realmente incrível, porque eu na Ribeira do Porto eles preservam, está ali a pedra, está ali direitinha, não deitam abaixo para meter por cimento, não trocam. E ali trocaram muita coisa, ali trocaram muita coisa e fizeram coisas ali que não deviam. Eu acho Uhum. que, é assim, eu tenho uma fotografia realmente incrível dos anos 50 daquela rotunda, eh, e das pontes, realmente lindíssima, incrível, com Uhum. lampiões, com ponte direitinha, é realmente incrível. E eu vejo agora, acho que não é tão bonito. Não quer dizer que não seja funcional e moderno, mas não é tão bonito. Sim, depende dos gostos e da visão de cada um. Sim, 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 sim. Mas eu acho que Sim, sim, preservar sim. é o melhor do que de tirar e pôr novo. Tentar preservar de certa forma, porque a história, o mais importante Uhum. é a história. E nós queremos ficar com um pedaço sempre da história. Não queremos deitar a história ao lixo e ficar com tudo da fotografia só. Claro. Num tipo de fotografia tão, tão difícil, difícil passar a emoção, porque não está a fotografar um casamento, por exemplo, não está a fotografar um casal em que estão, pronto, no seu momento, está a fotografar pessoas que estão na rua, está a fotografar espaço. Como é que passa a emoção? É com o nevoeiro? É com o preto e branco, vamos falar já a seguir. Como é que passa a emoção? Eu acho que passa com um bocadinho de tudo. Uma é assim, eu fotografei muito a cores e eu passei de cores para preto e branco porque eu cansei das cores. Eu literalmente cansei da cor. E é assim, eu tento sempre que fotografo, uma fotografia que gosto muito, eu tento sempre fazer um print e eu tenho mais prints de preto e branco que a cores. De certa forma, cansava-me muito da cor, porque a Uhum, cores nós vemos todos os dias, não conseguimos ver a preto e branco todos os dias. claro. Então eu gosto muito da nostalgia e o preto e branco traz muita nostalgia. Sítios onde eu passei e aquele fica literalmente cravado na Uhum, cabeça de quem, porque eu acho que fica mais na cabeça a preto e branco do que a cores. Nunca, uhum, não estou a desvalorizar a cores, eu também fotografo, sim. fotografo a cores de vez em quando, mas de certa forma fica mais interiorizado a preto e branco do que a cores, então
torna-se quase intemporal, de certa Uhum. forma, ter aquele momento Sim, é uma emoção diferente. diferente, totalmente diferente. Fotografa a cores e depois edita a Passei preto e para preto branco. e... Não, eu fotografo mesmo a preto e branco. Eu Ah, já tinha aquele. fotografa? Sim, já ponho em Ok, modo a máquina a fotografar mesmo só a preto e branco, porque é assim, não há fotografias que eu quero tanto a preto e branco como a cores, portanto, porque eu não fico só para ficar preto e branco, senão ia ficar no valor final só a preto e branco. E para poder, de certa forma, editar também a cores, mas aquilo que eu estou a surfar no momento, aquilo que eu vejo no meu visor é preto e branco, não está a cores. Então, ok. para ter mais percepção e noção dos contrastes, das sombras, da luz, porque estar a cores é uma coisa e estar a preto e branco já é outra história, de certa forma. Claro. Então, de certa forma, para praticar e para praticar também a minha cabecinha daquilo tem que ser mesmo assim, senão se estamos a fazer aquela transição constantemente, perdemos muitos detalhes e perdemos o fio à meada da situação. Mas depois faz alguns ajustes às fotografias? Sim, as fotografias têm uma edição muito diferente do normal, porque é impossível uma câmara Sim, fazer aquele tipo de fotografias. É assim, não é impossível. E para quem tem Fujifilm muito difícil. e, e sabe que nós temos pré-definições de cinematográficas, Uhum, principalmente a cores, não sim. tanto, sabe que dá para ajustar, pois, para não sair em RAW, porque eu fotografo em RAW, não fotografo em JPEG, para, para ter aquela, não digo para ter aquilo, mas ter uma coisa aproximada, mas não, tem edição, tem que ter edição. Uhum, sim, Assim, sim. um trabalho de fotografia tem edição, como qualquer outro trabalho de arte, tem Uhum, sempre ali um toque, não é só a fotografia em si. Tem edição em cima e dá-lhe um toque e contrastes altos, e então torna um bocado completamente diferente do normal. há muitos pretos e brancos, apesar de ser preto e branco, há, há vários presets, vamos chamar assim, de preto e Sim, branco. Como é que ah, criou o seu? Como é que trabalha o seu? é É. assim, é assim, isto numa fase inicial e para entrar mais a fundo na fotografia, porque isto já está a entrar num próximo nível. Este tipo de fotografia já é um próximo nível, já não é aquela fotografia a preto e branco, pedida a preto e branco. Eu estudei muitos, muitos trabalhos de outras pessoas, Uhum, muito intensivamente. Eu estudei trabalhos com pessoas que já têm 70 anos de fotografia, com pessoas que têm 10 e 15 anos de fotografia, e então foi uma base de trabalho árduo durante muito, muito tempo a perceber, de certa forma, composição, luz, sombras, formas, porque a fotografia a preto e branco é isso, e a estudar uhum, um pouco também da fotografia em si, que era depois posteriormente fotografar, porque inevitavelmente vamos acabar por fotografar sempre muita gente ao mesmo sítio, mas cada um com a sua maneira diferente. Até podíamos pôr 10 pessoas num quarto e essas 10 pessoas iam ter 10 visões diferentes da mesma coisa, então a partir daí trabalhar. Mas não, foi com bastante. Porque eu não fotografava assim, eu fotografava muito à proximidade. Eu tinha uhum. muita proximidade a fotografar. Comecei a pensar, não, tem-se Bem, criar aqui algo diferente, normal. E então, com a base disso e com a edição de ver outras pessoas a fazer e com muito uhum. trabalho, até chegar lá, quando percebi que era muito difícil que aquilo que estava a fazer, é gratificante, de certa forma. É gratificante, de certa forma, conseguir passar um bocadinho acima do dito normal. Disse no início que gostava muito de filmes e que se inspirava muito em filmes, e agora disse que vê muitas pessoas e que segue muitas pessoas. Que outras formas é que se inspira? Que tipo de filmes é que vê? Que pessoas é que segue? É assim, eu sigo muita gente, seja portuguesa ou internacional, porque há muito, muito bom trabalho de fotografia, principalmente em preto e branco, e há muita gente que deixou de fotografar. Eu conheço muitos amigos meus que deixaram de fotografar a cores para passar a preto e branco, porque encontraram, de certa forma, ali mais equilíbrio na fotografia. Porque Uhum. a cor eu acho que de certa forma, não seja difícil, mas é muito mais fácil trabalhar que a preto e branco, apesar de muita gente pensar assim, não, fotografia a preto e branco é só preto e branco, não é preto e branco, não é bem assim. Há muitos Mas pretos e brancos. há muitos pretos e brancos e engloba uma coisa
que faz mais saliente a fotografia a preto e branco, que é os contrastes, a geometria em si, as formas, tudo. E isso é muito mais. Eu acho que para mim, em geral, é muito mais difícil de trabalhar do que uma fotografia a cores. Uhum. Mas eu gosto do desafio do preto e branco, porque se eu for ali e ver aquilo que eu quero, eu acho que é muito mais gratificante do que a cores. Não sei, eu já fotografei os mesmos sítios várias vezes, tanta coisa em preto e branco, e eu acho que acho que não consegue bater aquilo que é a fotografia a preto e branco. Então, se tivesse o tipo de câmaras, porque isto não se baseia só nas câmaras, baseia-se naquilo que nós vemos e trazer uma coisa ainda mais analógica, mais como que eu digo, mais retro da situação, melhor ainda. Uhum. Às vezes usa grão nas suas fotos. É por Por causa norma, disso? uso. Eu uso grão, por norma, as fotografias têm todas grão. E eu, por defeito, nas pré-definições, há algumas pré-definições que não têm, mas por norma, o grão já vem principalmente no nevoeiro, já não preciso trabalhar praticamente nada, porque ele já está, aqueles elementos já estão ali no ar, então eu praticamente já é uma ajuda enorme para puxá-los, para puxar realces e para exprimir de certa forma na fotografia aquilo, porque também é isso que dá outra dinâmica à fotografia. Então, de certa forma, não preciso usar mais grão porque está ali, mas em certas outras situações, claro, é preciso usar um bocadinho. Depende daquela fotografia, depende da situação, depende da Claro. composição. Depende de muitos fatores que levam a usar ou não. Até posso usar, mas não ficar tão bom, ou até não posso usar e ficar bom. Depende muito Uhum. da fotografia em si. Geralmente o grão é mais acentuado em chuva e nevoeiro, porque faz puxar muito mais, porque às vezes a editar ele não tem tanto aquilo que eu queria, então de certa forma ajuda a puxar mais para os realces e para aquelas situações e leva mais um bocadinho de grão, porque dá ali um bom contraste na fotografia e então sim, isso vai. Também passa mais retro. Portanto, Retro. Eu gosto muito da parte retro porque muita gente agora procura tudo que seja retro. E eu acho muito bem que procurem. Porque aquilo que era feito antigamente era feito para durar e era bom. E agora as coisas uhum. são totalmente diferentes. E quem fotografa agora está mais aí pelo esse caminho que outra coisa qualquer. Eu acho que, eu digo, houve muita gente que estava a fotografar a preto e branco, a cores e passou para preto e branco porque encontrou ali qualquer coisa diferente. Encontrou Uhum. ali uma coisa totalmente diferente, então adaptou-se muito mais ali, porque eu adaptei-me. Eu acho que adaptei muito mais a preto e branco que a cores. Um foi um dos motivos que eu deixei de fotografar a cores e então passei para preto e branco. Eu acho que adaptei-me de certa forma muito melhor a continuar o trabalho a preto e branco que a cores, porque cheguei a um ponto da cores, eu acho que comecei de certa forma a estagnar na evolução de fotografar, de ver, de melhorar a composição e por aí afora. Mas quando passei Uhum. para preto e branco, então de certa forma isso parece que desapareceu. Uhum. Desapareceu e deu continuidade a outras coisas e para mim foi benéfico nessa forma, continuar assim. Tem várias fotos publicadas em alguns livros. Acha que isso também ajuda? Esse fator diferenciador de ser tudo a preto e branco e do que. É assim, eu costumo dizer, cada macaco no seu galho, porque eu não gosto, é assim, para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu não tenho fotografias a cores, conjuntamente com fotografias a preto e branco. Eu acho, quando estás a expor um trabalho teu, e tu dizes, não, 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 o único, eu fotografo, sim, mas aquilo que estou a fotografar é a preto e branco. E aquilo que vou mostrar é tudo a preto e branco. E eu não gosto, tudo em geral, de mostrar. Gosto de mostrar coisas diferentes, mas não gosto de mostrar sempre daqueles parâmetros. Então tento que o trabalho seja, e este aqui vai ser, e para o resto da vida, vai ser sempre a preto e branco. Raramente vou fotografar a cores. E pensar, criar outra coisa a cores vai ser muito difícil. Uh, Levar esse repertório sempre até ao fim e que seja sempre aquilo. Que não mude e que seja aquilo. E misturar a cores, não, nem pensar, nem pensar, nem pensar numa coisa disso. Como é que se sente a ter fotos suas publicadas em livros? Livros com fotos suas. É assim, é bom, não é? Sabe bem, Claro. eu acho que sabe bem, mas tem coisas boas, tem coisas más.
é como tudo. Pode estar a expor bem, como pode estar a expor mal. E eu às vezes penso um bocadinho nisso, assim, eu tenho, como eu estou a dizer, eu tenho atualmente, este ano, mais 3 livros, se não estou em erro, e mais um digital, mais, acho que é mais dos 2 digitais, de editores pedi para fazer, e eu recusei pelo menos 2 deles. Neste momento só estou com andamento de 3, porque acho que, e começa a chegar a um ponto que começa a exigir muito, de certa forma, porque eu não vivo da fotografia, tenho o meu trabalho, isto para mim é um hobby, Uhum. está-se a tornar um bocadinho agora um bocadinho mais sério, mas de certa forma eu nunca vou deixar aquele que também há, para passar só para a fotografia, mas é como eu digo, é complicado gerir às vezes determinadas situações, então eu, para já, vou Uhum. devagarinho, como costumo dizer, devagarinho e claro, é gratificante, claro que é gratificante tu olhares e dizer assim, não, está aqui, está a ser visto por milhares de pessoas Uhum. e tu começas a ver, tu começas a crescer, começas a ser aplaudido, mas também traz um senão, o nível de exigência. Tu cada vez vais ter que ser Claro, mais exigente contigo próprio, cada vez vais ter que fazer melhor, as pessoas esperam de ti uma expectativa já muito mais alta de cada claro. situação que fazes e tu às vezes pensar que às vezes estás a fazer bem para agradar. Eu não gosto de agradar ninguém. Eu gosto de fazer aquilo que gosto de fazer, não é para agradar ninguém, mas eu sei perfeitamente que quanto mais elevas o nível, mais a expectativa cresce e as Claro. pessoas que te dizem que te apoiam ali constantemente dizem: Não, agora tu desceste e o que é que se passa? Não sei o quê, não sei o que mais. Não, eu manter ali, subir devagarinho. Eu manter ali uma certa consistência, porque se estás a produzir só por produzir, acho que não vale a pena. E se engloba tu para as redes sociais, que é um dos principais, e também nos livros, mas os livros, geralmente os livros é totalmente diferente, porque isso abrange outro tipo de classe, os livros nem toda a gente, a nossa cultura de certa forma não é muito deste tipo de arte. Uhum. Se eu estivesse num país como a Alemanha, nos Estados Unidos, dou muita importância à fotografia, ao vídeo, em geral, e apreciam muito, e aquele já está enraizado, aquele já é a cultura deles. Nós não temos esta cultura de livros, de fotografias, de geral, as pessoas só querem uma fotografia, se calhar, de família, e pouco mais que têm que isso. Não Uhum. têm nas suas casas, de certa forma, arte, porque a fotografia em si só transforma-se em arte, e é complicado gerir isso tudo. É muito Uhum. complicado. Nas redes sociais tem muitos feedbacks positivos das suas fotografias. Sendo que as Tenho, pessoas tenho. também, felizmente, sendo que as pessoas também reagem aos livros, também dão feedback ou é mais complicado? Não, porque é mais complicado, porque os livros não estão acessíveis, Patrícia. Os Uhum. livros são muito caros, porque fazer uma edição de Sim. livro e é muito, para já é muito trabalhoso. Eu acompanhei de perto este último livro da edição e composição, e é muito trabalhoso para as editoras e torna-se extremamente caro, em princípio. É caro depois no consumidor final e se já é caro no consumidor final é um dos motivos porque passar não de papel mas sim para o digital para ser muito mais acessível porque estar a pagar 40 e 50 euros por um livro é preciso gostar muito. Se fosse um romance eu até acredito que muita gente que comprasse, mas quando se trata de fotografia é muito mais complexo porque é preciso gostar muito mesmo, é preciso gostar muito Sim. e ninguém está disposto a gastar dinheiro. Acaba por ser obra de arte, acaba por ser arte em Claro. si, impressa, mas é como eu te digo, há pessoas que dão o devido valor, outras pessoas que não dão o devido valor, depende da cultura, depende do país, depende de muita coisa. Há países que dão tudo, e têm uma cultura disto enormíssima. Há outros países que não têm. Nós somos ainda um país muito, de certa forma, inculto com a arte. E a arte não é muito valorizada em Portugal. Eu, quando digo a fotografia, digo o tipo de arte, seja televisão, Uhum. seja rádio, seja aquilo que for. E é muito difícil, é muito menos acessível. E é complicado, de certa forma, de gerir isso e tu pensaste, não, eu gostava de ter, mas às vezes não posso ter porque é extremamente caríssimo, então as coisas não estão acessíveis também, de certa Uhum. forma, não estão acessíveis porque as pessoas também não aderem. Quando as pessoas começarem a Sim. aderir e pensar um bocadinho, as coisas podem se tornar um bocadinho também, de certa forma, mais acessíveis. E é um dos motivos Uhum. porque
isto não está ao alcance de muitos e não está tão acessível. É a mesma coisa que comprar uma máquina fotográfica, não está acessível a toda a gente. Depende também da máquina Claro. fotográfica, mas não está acessível a toda a gente, porque isto acaba, por certa forma, ser um investimento. Sim. Se queres dar um trabalho sólido e constante, acaba por ser um investimento, porque acabas de investir em duas, três máquinas, acabas por gastar dinheiro em duas, três vezes, quando és por lá tens 10 mil e 15 mil euros gastos, assim, um Não é preciso instantinho. muito. Não, 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 infelizmente não é preciso muito e eu sou prova viva disso, que eu quando comecei a fotografar mesmo a sério e comecei-me a perceber que a máquina é boa, mas também comecei-me a perceber que já se faz trabalhos ou fotografia há mais de caminho para 100 anos, ou muito mais, que as fotografias mais históricas e mais bonitas que eu vi tinham mais de 70 anos. E eu pergunto-me sempre, se as pessoas naquela altura, com uma máquina daquelas, que atualmente até existe, conseguem fazer aquilo, porque é que eu atualmente com uma máquina não preciso ter uma máquina de 5 mil, com uma máquina de 1000 não posso fazer igual? Então eu saltei de um ecossistema que era extremamente caro e de manutenção e tudo, para um mais barato. E fui na Fuji que eu encontrei de certa forma ali um equilíbrio para fotografar, porque torna-se extremamente dispendioso. Isto é um hobby que é Sim. extremamente dispendioso e tu, quando estragas alguma coisa, quando há avaria, ou quando chegas ao fim de vida de uma máquina, é muito dinheiro que tu gastas de cada vez. Então, para manter este bicho aceso, preciso dar-lhe de comer. Mas a preferência é ter um bicho mais pequeno para não dar tanto de comer. Apenas por curiosidade, não é algo que eu costumo perguntar. Que máquina é que usa e que lentes é que utiliza para fotografar? Eu tenho XS10, a XS10 Uhum. e possivelmente a XT4 e eu uso lentes nativas da Fuji. Eu tenho agora recentemente uma ultra-wide de 13 Hum. e já tinha uma de Oh. 75, que é uma que estou a usar muito, que nem tem tanta proximidade, nem está tão longe, nem está tão perto. Já está entre os 56 milímetros. É uma especificação que usam muito entre cropado e full frame, mas ele está ali no, Uhum. no cropado e entre os 56 e os 85, a 75. Então é uma lente muito boa, de 1.3, e entra muita, muita luz, então Boa. faz Uhum. fotografias magníficas mesmo. E não acho que seja importante, de certa forma, não é, as objetivas é importante e não é. Depende, eu não quero muito, eu quero aquilo que tenho, três ou quatro que tenho, mas que funcione e que saiba funcionar com cabeça e direitinho do princípio ao fim, que sabe mesmo trabalhar bem com elas, porque ter muitas é muito relativo. Uhum. E está sempre a mudar é muito relativo. O interesse, porque a maior parte das minhas fotografias, tirando duas, tinha duas fotografias que tinha aqui da Aveiro, foram tiradas com uma Sony, e essa Sony era extremamente caríssima, e eu percebi-me que não interessa ter máquinas caras porque não vai resolver nada. Quando mudei para a Fuji, fui totalmente diferente, e me a perceber que assim, não, não, isto é mais barato e faz exatamente a mesma coisa. Uhum. E era eu que estava a ver, não estava a ver o que realmente era, não tem nada a ver com as máquinas, mas assim com a visão que eu começo a ter e aquilo que começo a fazer para dali para a frente. Estar a investir, que alguém está a iniciar agora, estar a gastar 2 mil, 3 mil, porque aquela máquina é a máquina do momento, a máquina do moda, eu acho isso errado. Acho que as pessoas Claro. devem começar com uma coisa extremamente barata, para perceber como é que ela funciona, como é que funciona, depois partir daí, depois de funcionar com a máquina, com o básico da máquina, passar à composição, perceber a luz, perceber geometria e por aí afora, porque mais importante que saber trabalhar com a máquina é perceber aquilo que se está a fazer em composição e principalmente em composição e Claro. luz. Não, se não tiver isso, tudo o resto não interessa nada a ninguém. E ter uma máquina extremamente cara para fazer, acho que não vale a pena, porque atualmente eu consigo fazer fotografia melhor com uma máquina que não era tão boa, que a metade, menos de metade do preço, e não tem qualquer problema, e faço melhor. Claro. E aquela máquina era extremamente boa, só que nós pensamos às vezes que ter o Ferrari pá, vamos andar a 300, a gente pode ter a Mini e andar a 300 também. E, eh, e quando tu descobres um ecossistema que se adapta a ti e tu é como se fosse uma ligação, porque é que as máquinas fotográficas acabam por ser uma extensão daquilo que nós vemos. Acaba por Claro. ser a tua extensão, e é a tua extensão correta, dizemos assim, é a tua referência correta. Então, não, tu disse, não, isto é os meus segundos olhos, perfeitos. Então eu vou partir daqui trabalhar estes segundos olhos bem,
porque sei que posso extrair muita coisa boa daqui. E foi aí que comecei a perceber que não é a máquina, não. A máquina não interessa para nada. Em certa forma interessa, mas em alguns Ajuda, momentos, ajuda em alguns momentos, porque, vamos ver, máquinas fotográficas de antes faziam fotografias realmente incríveis. E não valiam claro. absolutamente nada no patamar de hoje. Era a Claro. visão, era a visão dos fotógrafos da altura, que era muito boa, que mudava esse paradigma disso. E então, não, vamos trabalhar com isto, mas vamos trabalhar com isto ao limite. Daquilo que eu faço, trabalhar ao limite. E eu nunca puxei a minha máquina ao limite, mesmo absolutamente em todos os parâmetros e por aí fora, mas puxar isto, trabalhar bem isto e a partir daí, se pressionar, se acharmos que aquele já é o nosso limite, aquela vai passar para outro ecossistema, melhor. Mas para já não. Para já acho que não compensa estar mesmo para um intermédio ou para quem começar a comprar alguma coisa cara e gastar balúrdios, balúrdios numa coisa que não entendo, não percebe. Uhum. Também o Suji, estou bastante contente, também não penso em trocar de ecossistema. Não, Portanto, é assim, eu já trabalhei com Canon, Sony, porque os meus sistemas antigos era tudo Sony, e era uhum. tudo de linha da Sony. E eu, de certa forma, através de amigos meus, comecei a ver e digo assim: não, como é que tu consegues uma máquina tão barata? Não digo de entrada, mas uma classe intermédia, não é? É alta, tu conseguias fazer isso. O problema não está na máquina, o problema está em ti, porque as máquinas são todas Claro. boas, atualmente as máquinas são todas boas. Aqui não há diferença. As diferenças são muito mínimas e não se nota muito. E fui partir daí e pensei, não, isto não está errado ter uma coisa tão cara e tão absurda depois de manter e passei, e passei e vi a diferença daquilo que era eu que estava a fazer mal, não era a câmara. O problema estava na câmara, estava em mim, porque eu não estava a ver o suficiente. Então aquilo conectou-se a mim de certa forma e disse: não, isto é os meus segundos olhos e estes segundos olhos são muito bons para mim. Às vezes não é questão de técnica, é mesmo afeiçoar-se à máquina, a máquina encaixar bem na mão, a Sim, máquina porque suprir é as. assim, tu quando começas a pegar numa máquina nova e começas a aprender, depois se tu parares depois para relembrar essas mesmas situações, é complicado. A Fuji tem uma coisa boa, é que parece que não esqueces. Eu na Fuji posso estar muito tempo sem fotografar, mas quando pego, parece que não esqueço, porque aquilo já faz parte. Como fosse o nosso telemóvel, todos os dias a mexer nele. E eu com a Sony tinha esse grave problema, e depois era o grave problema de editar em relação à Fuji, porque eu quase tinha que te massajar as minhas fotografias RAW para editá-las em condições, já com a Fuji não tenho esse problema. É mais complexo trabalhar depois. Então, parece que não foi uma vantagem, de certa forma, ter mudado para a Fuji, porque consegues trabalhar melhor, é muito mais acessível em tudo, é mais acessível em tudo mesmo, mais acessível. Uhum. Sim. Sérgio, para terminar, a pergunta que eu faço sempre, o que é que o diferencia dos outros fotógrafos e faz com que as pessoas sigam o seu trabalho, vejam o seu trabalho? Está bem que não tem tanta, não é concorrência de uma forma não negativa, não tem tanta concorrência como, por exemplo, um fotógrafo de casamentos, em que há imensos e as pessoas têm que decidir qual é o fotógrafo que querem para o casamento, mas o que é que o diferencia e faz o seu trabalho ser diferente de qualquer outro fotógrafo de rua? E eu acho que está na maneira que tu vês um pouco as coisas, porque isto não é aquilo que vês, é da maneira que tu vês. Porque se tiveres uma visão totalmente diferente, vais fazer coisas diferentes. Tu Claro. até podes estar duas pessoas a fotografar a mesma coisa, mas a tua visão, a tua aplicação, a tua edição é que muda completamente o panorama da situação, porque as câmaras já não são assim tão importantes porque elas são muito equilibradas entre elas. Uhum. O que vai mudar atualmente no panorama atual, porque há cada vez mais pessoas a fotografar, há pessoas que chegam a um ponto depois desistem, mas é aquilo que tu vês. Se tu fores procurar aquilo que os outros não querem fazer, tu vais encontrar ali uma coisa que é diferente. Uhum. Porque eu sei que é difícil tirar algumas fotografias que eu tenho, e eu sei que é preciso levantar muito cedo para aquela situação. Eu sei que só posso fazer naquela situação. E quando tu tens uma situação que é muito difícil de fazer, ou poucas das pessoas conseguem fazer, tu consegues distanciar de certa forma da multidão,
queras ou Uhum. não, não é, às vezes nem é muita edição, é da maneira que tu fotografas, então consegues, de certa forma, Claro. distanciar da multidão. Porque se tu fores fazer aquilo que ninguém quer fazer, eu acho que tu consegues, de certa forma, mostrar uma coisa diferente. E foi isso que eu faço. Porque a maior parte das pessoas não quer levantar cedo. Eu não, eu levanto-me cedo, às vezes 5 horas, Claro. 6 horas da manhã, já estou de pé e está a chover e as pessoas não querem ir para a rua para a chuva e eu vou, porque eu sei que naquela semana não pode acontecer aquilo e posso, de certa forma, fazer ali alguma coisa bastante interessante. Então é um pouco aquilo que tu podes fazer diferente, distanciar dos outros, é um pouco tu fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu acho que, de certa forma, neste tipo de fotografia, é um pouco isso, tu sejas um bocado fora da box e fazeres, de certa forma, sim, difícil, ela deve ser difícil, mas fazer o que poucos querem fazer, porque não é que não têm capacidade para fazer, têm capacidade, mas não querem se dar ao trabalho. Então, para tu tirares às vezes uma única fotografia, porque eu lá uma única fotografia que deu muito trabalho, tive que muitas vezes repetir, repetir, editar, perceber onde, o que é que estava a fazer bem, o que é que estava a fazer mal, para chegar àquele nível, para chegar àquela edição, dizer assim, não, isto aqui tem uma fotografia consistente, então a partir daqui eu vou trabalhar. Mas não, isso é muito com base de. Eu costumo dizer, se tiveres força de vontade, tu acho que consegues tudo. Claro. E o importante é manter-te criativo, é manter, uma pessoa deve se manter sempre criativa e tentar fazer o que os outros não fazem. Porque ao fim e ao cabo acabamos todos por ir sempre aos mesmos sítios, fotografar a mesma coisa, com visões diferentes, mas tu, de certa forma, não, vou fazer isto porque vi isto, mas vou tentar fazer isto, mas de outra maneira, não daquela maneira porque já vi. Então isso já começas então a criar ali uma coisa, começas a distanciar dos outros. Porque no princípio foi muito difícil para mim fotografar em aberto. Eh, porque eu acho que não tinha visão, acho que não via ali nada, porque eu passava ali todos os dias e não via nada. Mas quando comecei a parar e a ver e a observar, disse: não, aqui há muito mais, mas muito mais mesmo, daquilo que eu estava a ver. Então eu vou fazer isto desta maneira porque sei que poucas pessoas vão conseguir fazê-lo, só a fotografá-lo e a editá-lo. Por isso. É dedicação. É um bocadinho de dedicação, mas também às vezes é um bocadinho de sorte, porque eu tinha fotografias de sorte. Porque nem sempre as pessoas estão ali à hora, a não ser que que tenhas um incêndio, tenhas uma coisa montada e de certa forma consigas que a pessoa fique naquele sítio, naquele momento e tu consigas a fotografia, porque há muita fotografia tirada assim. Eh, mas não, eu prefiro de certa forma que as coisas aconteçam de forma natural e tudo dentro da tranquilidade, sem stress. Boa. Obrigada, Sérgio. Foi um gosto Obrigado, eu. conversar consigo, gostei muito. E igualmente. Não se esqueçam de seguir o podcast com essa máquina também no Instagram. O link está na descrição, tal como os links das redes sociais do Sérgio. Sigam-no e acompanhem e até ao próximo episódio. Até a próxima.